Oi! Hoje é a resenha do conto A Casa Assombrada, de Charles Dickens, aqui da coleção da Folha em Inglês com clássicos da literatura, no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Foi sob nenhuma das circunstâncias tidas como fantasmagóricas e sem estar rodeado por nenhum ambiente fantasmagórico convencional que travei conhecimento com a casa que é tema desse conto de Natal. Via a luz do dia, um sol sobre ela. Não havia vento, nem chuva, nem raio, nem trovão, nem nenhuma circunstância terrível ou excepcional de qualquer tipo para aumentar seu efeito. Mais do que isso, cheguei a ela direto da estação ferroviária. Ela não ficava a mais de 1 milha de distância da estação ferroviária, e, quando estava fora da casa, olhando para o caminho que percorrera, podia ver o trem de carga correndo suavemente pelo aterro no vale. Não direi que tudo era absolutamente banal, pois duvido que qualquer coisa possa sê-lo, exceto gente absolutamente banal. E aí a minha vaidade entra em jogo, mas ousarei dizer que qualquer um que poderia ver a casa como eu a vi, em qualquer bela manhã de outono. Assim começa A Casa Assombrada de Charles Dickens, que conta a história deste homem aqui que começa a narrar a história que se interessou por uma casa tida como mal assombrada. Digamos que ele não tem medo disso. E se tratava de um bom negócio, afinal de contas, justamente por causa da má fama da casa, o aluguel era bem baratinho, ele resolveu alugar por 6 meses. Então, ele trouxe a sua irmã e mais alguns criados. E o que se pode dizer aqui desta história é que, digamos que ficou combinado, ninguém sinta medo caso apareça algum fantasma por aqui. Mas, talvez a casa realmente tenha alguma coisa de fantasmagórica mesmo. Alguns indícios, aquela coisa, por exemplo, os sinos tocando de repente, se ninguém puxar a cordinha, e por aí vai. Em certo momento, o proprietário ali da casa, que alugou, sente necessidade de até dispensar os seus criados, pobres covardes, né? E chamar alguns amigos para comprovar que aquela casa não tem nada demais. Mas do que vai resultar tudo isso? Bom, eu não vou dizer, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Olha, confesso para vocês que nesse conto aqui eu mudei de opinião várias vezes a respeito dele, de como a história se desenvolvia, e inclusive mudei depois de terminada a leitura e passado a ler o texto introdutório aqui desse volume da coleção da Folha, mas eu chego nisso daqui a pouco. Primeiro, que logo de cara vocês devem estar se lembrando desse trecho que eu li, que o texto se apresenta como um conto de Natal. E aí eu fico até pensando, poxa, é um conto de Natal, eu podia até não ler agora esse texto e deixar para ler só lá em dezembro aqui desse ano de 2018. Afinal de contas, a leitura aqui dessa coleção inteira da Folha vai realmente acabar lá no mês de dezembro. Se não me engano, na semana de Natal, inclusive. Então, seria interessante eu apenas trocar de lugar esse volume número 11 pelo volume 30, né? Ou melhor, não vou trocar o 30 porque não chegou ainda, mas eu poderia deixar para ler só o final. Bom, enfim, eu achei, tá dizendo, né? É um conto de Natal. E não é que, depois desse detalhe, não significa nada para o conto. Tem lá seu motivo de ser um conto de Natal, mas também eu falo sobre isso depois. Enfim, continua a história, já percebendo que aquilo não se tratava realmente de um conto de Natal, mas que seria uma história, pelo menos, séria, sobre fantasmas. Mas aí também foi mudando de opinião, porque depois de um certo tempo começou a acontecer alguns absurdos. Não que antes não tivesse, mas era coisa só do tipo fantástico. Uma história de fantasma pode ter alguma coisa, uma certa fantasia, digamos assim, né? Mas depois a coisa começa a ficar meio torta, para o lado mais cômico. E é justamente naquela parte que eu citei, que os criados ali daquele homem que alugou a casa não se comportavam de maneira, digamos, corajosa a respeito dos fantasmas que possam haver ali naquela casa. Quando ele começa a descrever justamente a criadagem, dá para perceber, peraí, esse texto aqui não é sério não. Do jeito que eles estão se comportando, isso aqui é uma comédia, ou pelo menos uma tiração de sarro a respeito de histórias de fantasma. E sendo assim, o texto foi se desenvolvendo, geralmente querendo chegar a lugar nenhum. Na verdade, essa malemolência aqui da história tinha um certo motivo enquanto eu estava lendo este conto, porque ele é dividido em exatamente 2 partes bem distintas, 2 capítulos, inclusive nominados. Por exemplo, o primeiro capítulo é Os Mortais na Casa, já o segundo
O Fantasma no Quarto do Mestre B. E por causa disso, meio que fazia sentido, enquanto eu estava lendo, que mudasse de tom completamente da primeira parte para a segunda. Só que tinha algumas coisas ali que meio que se perderam também. Eu não me atinei quando li, só percebi quando li lá o texto introdutório aqui desse volume da coleção da Folha. Que é o seguinte, na primeira parte, o locatário ali, ele diz que, por causa daquele probleminha com os seus empregados, né, que foram embora, né, com medo do fantasma ou dos fantasmas, e ele chamou amigos. Ele descreve todos esses amigos que ele convidou para morar ali na casa dele. E aliás, eles vieram não naquela coisa de apenas visitantes, né? Eles iriam trabalhar, fazer a comida, dividir as tarefas ali da casa. E ele descreve cada um deles com muitos detalhes, passando bem a personalidade de cada um. E aí quando você vai para a segunda parte, o segundo capítulo, você descobre que todo aquele povo que ele descreveu meio que ficou desconsiderado para a história, para o restante do conto. Eu percebi, mas meio que também esqueci logo em seguida. E claro, a tradução disso, o motivo de ter acontecido isso, está lá no texto introdutório. Bom, vamos logo dizer o que é. Para começar, Charles Dickens é super conhecido especificamente por causa de um texto muito famoso, intitulado Um Conto de Natal. E por causa disso, meio que ele teve uma ideia bem interessante. Uma bela jogada de marketing, ele pensou, por que não, já que todo mundo gostou dessa história de Natal, a famosa história lá com o Scrooge, por que não lançar a cada novo ano, na época de Natal, um outro conto nas revistas que ele editava. E foi assim que ele fez a partir de várias décadas. É por isso que lá no comecinho, como eu comentei, tem aquela história de o narrador da história aqui dizer que essa é uma história de Natal, porque foi publicada como uma sequência de contos natalinos justamente na época do Natal. É só por causa disso, na verdade, que isso aqui vira uma história de Natal, por causa da fama que ele foi construindo de ser um autor que sempre lança uma história de Natal no final de um ano. Digamos que ele só carimbou. E outra coisa foi que ele não fez todo o texto desta história aqui. Na verdade, ele escreveu apenas esse primeiro capítulo introdutório, que é Os Mortais na Casa, justamente onde ele apresenta os personagens que vão aparecer ao longo de outros capítulos, que foram escritos por outros escritores. Claro, tudo isso aí fez sucesso. E depois, segundo o texto aqui, ele se arrependeu disso e falou, poxa, eu devia ter continuado eu mesmo, né? Não precisava ter convidado outras pessoas para continuar essa história. É por isso que então ele descartou tudo que foi feito. Obviamente, cada um dos outros escritores convidados pegou um dos personagens, lá um dos amigos que ele convidou para casa e fez a historinha de cada um deles a respeito de cada quarto onde eles ficavam. Cada quarto, inclusive, tem um nome e é colocado ali na história. Então, o Charles Dickens, depois do sucesso também dessa publicação, ele descartou tudo que foi feito pelos outros escritores e ele mesmo escreveu mais um capítulo. Só que aí vem a maluquice, né? Ele faz um segundo capítulo onde os outros personagens são esquecidos e fica focado apenas nesse homem locatário da casa. E é por isso que esse segundo capítulo ele é muito fechado em si. E aliás, tão fechado que ele não se conecta nada lá com o primeiro, basicamente, e também ele fica tão perdido que ele é desmotivador na leitura. É sério, porque dentro desse capítulo, da história desse sujeito aí, que a gente não sabe o nome dele, né? Acontece uma outra história. Com um pequeno spoiler, eu posso dizer que sim, ele acaba encontrando um fantasma. Quando ele interage com esse fantasma, aí é o máximo que eu posso dizer, ele acaba saindo fora da casa. Começa a andar por aí. E aí começa uma segunda história dentro deste capítulo. E é algo totalmente desinteressante. Aquelas coisas que você vai lendo, você fala, aqui foi mesmo que eu li, você tem que voltar ao parágrafo porque não deu para prestar atenção, porque não se conectava com nada que a gente tinha visto lá no primeiro capítulo, onde era um bando de personagens, era algo mais engraçado, mais dinâmico, e aqui no segundo capítulo, ainda que haja alguma outra piadinha, um xiste, não chega a ser tão cômico quanto antes, e é uma coisa mais séria e uma grande maluquice, desbanda ali pelo campo da religiosidade, lembrando muito a religião árabe, muçulmana, que fica meio desconexo ali na história de Natal. Ou até tem a ver, não sei, vai que tem, né? Mas não, é completamente descartável. Se você esquecer o que acontece com o personagem ali, junto da companhia do fantasma,
dá no mesmo texto. Porque justamente quando ele encontra o fantasma, no instante que ele encontra, o fantasma faz um comentário. Eu não vou dizer que espécie de fantasma que ele encontra, mas o fantasma faz um comentário para o locatário ali, e aquilo exatamente é a definição de todo o conto. Tanto que toda essa história secundária que acontece ali no capítulo, depois que ela se encerra, volta-se a falar praticamente as mesmas palavras que o fantasma tinha dito, só que na boca do narrador da história. Ou seja, aquela conclusão que acontece, o desfecho da história, já havia acontecido, já tinha sido comentado em outras palavras antes. Aí que a coisa fica frustrante mesmo. É interessante o que é dito ali? Sim, é interessante, mas não se sustenta porque é um repeteco monstruoso. Bom, e falando sim sobre o que é essa história então, né? Bom, ela é sobre você poder viver, poder evoluir, crescer, sem querer dar detalhes do que acontece. É uma coisa bem visual, aquilo já resume tudo. Na verdade, cada um de nós tem os seus próprios fantasmas. A gente não precisa dos fantasmas que andam assombrando as casas. Nós temos o nosso de estimação que a gente cria no decorrer da vida. Isso é o que esse texto quer passar para a gente, talvez de mensagem. Mas fez isso de uma maneira meio mais ou menos. Por isso, para A Casa Assombrada de Charles Dickens, eu atribuo apenas 3 asteriscos. Bom, é isso. Semana que vem, na segunda-feira, mais um volume aqui da coleção da Folha, em inglês, com clássicos da literatura. E dessa vez com a história de Bram Stoker, aquele autor de Drácula. Aqui com 2 contos, provavelmente. O Convidado do Drácula e A Profecia da Cigana. Vamos ver se as 2 histórias aqui são interessantes. Mas antes, já tem resenha aqui do livro USA Noir, com histórias sombrias, só que lá pela vibe do policial noir. Claro, tudo isso aqui no nosso projeto Contos do Meio-Dia. E enquanto esses 2 vídeos não chegam, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas também aqui do projeto. E até mais!